obrigado, feliz 2024. Chegamos, gente. Chegamos na Austrália e chegamos para gravar episódio de valor para você. Se você esteve com a gente aí no ano passado, muito obrigado. E aproveita agora, se você tá aqui vendo nesse primeiro episódio, porque alguém indicou, porque a pessoa que tá aqui hoje vai ser bacana. Então, se você tá aqui, é porque você já sabe quem tá aqui. Se você tá aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal. Agora é o momento para você se inscrever. Isso vai ajudar muito a gente a continuar a fazendo esse conteúdo de valor para vocês. Então, ó, um feliz 2024 para vocês. Nova temporada e já aproveitando aí tudo que é novo aqui, eu já quero agradecer quem? A gente tá aqui nesse mês, aqui fazendo aqui a gente muito feliz com o quê? Com as nossas comidinhas maravilhosas do Bahia. A Bahia tá aqui com a gente nesse mês, mandou... Ó, vocês assistem todos os episódios desse mês, porque cada dia vai ter aqui uma novidade. E hoje eles mandaram o quê? Pastel de camarão. Meu Deus do céu! Eu vou comer todos, a equipe não vai comer, é só meu esse. Foi pra mim que eles mandaram, mas eu queria agradecer o Bahia, né? Que se vocês ainda não conhecem o restaurante Bahia, a gente vai deixar aqui, né, os dados deles pra vocês irem lá conhecer comidinha brasileira. E da Bahia, né, gente? Eu, particularmente, passei lá ontem. Comi um bobozinho de camarão. Nossa, arrebentando. Muito obrigada, Bahia, por estar aqui com a gente. Aproveita, vai lá conhecer a Chef Tati aqui. Arrasa mesmo, e também tem mais uma novidade que vocês vão ver aqui durante esse mês referente ao Bahia. Mas bora lá! Muito obrigada, galera, por estar aqui. Não esqueça de comentar. Esse ano a gente recebeu bastante comentário de vocês, bastante feedback positivo. Se vocês não viram ainda por aqui aquele convidado especial que vocês tanto queriam que estivesse aqui, agora é o momento de colocar nesse vídeo aqui, traz fulano, traz ciclano, ou vai lá no Instagram também, aproveita, já se inscreve no Instagram, TikTok, no Spotify e aqui no YouTube também, a gente tá aqui pra poder ajudar vocês. Então, sem agora enrolar, porque eu sei que vocês estão aqui pra ver história real e oficial, e esse quadro aqui é muito legal, viu, gente? Eu acho que essa pessoa ainda não contou a história, e por isso que eu falei, não, você tem que vir, não é? Já vamos abrir 2024, a nova temporada com quem? Com quem? Luz, câmera, ação pra ela! Antes de você falar quem você é, mulher, eu quero te agradecer por estar aqui no meio da semana, correria, né? Só nós sabemos as correrias do background, por estar aqui com a gente gravando esse episódio. Mas agora, Sil, eu quero que você olhe naquela câmera ali e se apresenta quem é você. Obrigada, Sheila. Eu sou a Silvia Medina, moro aqui na Austrália já tem 12 anos, quase 12 anos. Mais conhecido, se eu falar agora, eu falei ali com os meninos hoje, assim, eu sou a Silvia. Quem é a Silvia? A Silvia é das milhas. Das né? milhas, é. Engraçado, eu nunca imaginei que eu teria esse título, mas sim, eu sou a Silvia que já trabalha há mais de 20 anos com viagens, mas a gente vai contar um pouquinho mais sobre isso aí, né? Vamos contar, sim. E tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Muito feliz de falar mais uma vez aí com a comunidade brasileira. E onde que o pessoal te acha? Qual o seu arroba? Já fala aí pra galera. Arroba Silvia Medina Travel, não tem como errar. E pensar em viagem, coloca ali, já me acha com dicas de viagens, viagem com filhos, viagens sozinhas e várias dicas por lá, né? E é por isso que eu tô aqui hoje pra contar um pouquinho de tudo isso, dessa experiência, né? Porque a nossa vida aqui realmente é... A viagem mais longa que a gente pode fazer é vir pra Austrália, né? É verdade. Boa! Então, aqui estamos. E muito feliz de ser aí o primeiro episódio do ano, é isso mesmo? Primeiro do ano. Chegamos já com chave de ouro, já vamos abrir logo com o seu, porque coisa boa a gente já tem que mostrar logo de cara. Mas, Sil, então vamos começar essa história que eu quero saber. Me conta um pouquinho lá do Brasil, da onde que você era, o que você fazia, qual era a sua formação, pra gente entender aí a Silvia antes mesmo de vir pra Austrália. Quem era você lá no Brasil? Conta um pouquinho pra nós aí, resumidamente. Tá bom. É legal porque, como você falou, hoje eu vou contar coisas aqui realmente que eu nunca falei. E, geralmente as pessoas veem a Silvia aqui na Austrália, né? Já tá aqui bastante tempo, já tá viaja, viajando pra caramba. Já faz tudo. Mas tem todo realmente uma história lá atrás, né? Como eu falei, já trabalho há muito tempo com turismo e hotelaria, porque eu praticamente nasci, né, nessa situação de fronteira, de viagens mesmo. Eu sou de Foz do Iguaçu, meu pai é paraguai, minha mãe carioca. Essa agitação, esse meu jeito, assim, é da minha mãe. E cresci em Foz, morei minha vida toda lá, conheci meu marido lá. A gente se casou e fiz minha faculdade de turismo lá. Comecei a trabalhar, porque em Foz você respira turismo, né? Então, assim, trabalhei nos hotéis lá. Comecei a trabalhar com 14 anos na hotelaria. Assim, bem por acaso mesmo. No final de semana deu certo quando eu vi. Fiquei aí. Por isso que eu fiquei aí 20 anos dentro de hotel. Minha vida inteira foi praticamente, mais da metade da minha vida foi dentro de um hotel. E viajando, né? Ou dentro de um avião, ou de um hotel, ou de alguma outra cidade.
ajudando outras pessoas a realizarem sonhos, né? E nisso fui descobrindo também aí o meu propósito de vida em ajudar as pessoas, que a gente vai falar um pouquinho mais, né? Sim. Mas depois que eu me casei, terminei minha faculdade de turismo. Então você fez turismo? Fiz turismo. Bacharel de turismo na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que é uma universidade bem conceituada, é parceira da Itaipu Nacional. Então, bem legal, me sinto bem honrada, assim, tô sempre... participando de algumas atividades lá também. Estou ligada à comunidade acadêmica de lá também, então fico bem feliz. Até porque hoje meu lado de turismóloga foi um pouco mais de educacional também, sim, né? Como professora de milhas aí, mas com essa toda a minha bagagem de experiência que eu tive dentro dos hotéis, fui crescendo, fui trabalhando, e aí fui para São Paulo. Depois que eu me casei, a gente falou, vamos continuar estudando. O que a gente vai fazer agora, né? Eu e meu marido. Ele também sempre muito focado em estudar, e aí ele queria fazer USP, né? Então, vamos lá para São Paulo. Aí fomos recém-casados, 24 anos, ele foi fazer a pós dele, eu fui fazer a minha. E continuamos a nossa carreira. Eu fiz marketing de serviços, muito específico para também hotelaria. Olha, então, que legal. Foi essa parte aí de marketing. Foi aí também que começou a história com o blog, né? Hoje fala influenciadora, mas comecei como bem aquela coisa que nem a blogueira, era isso mesmo. Quando foi isso? Lá já no Brasil? No Brasil, esse blog? Foi. Em 2000, eu mudei para São Paulo em 2008. Continuei minha carreira na hotelaria. E aí comecei, inclusive, a abrir portas para outras empresas. Trabalhei na maior empresa de hotelaria de resorts do mundo, que é o Club Med. Fazendo propaganda. Tem mais de 80 hotéis pelo mundo, eles são hotéis de luxo, então foi aí que minha carreira deu um super up. Fui para a França, representei os hotéis, várias coisas em relação ao trabalho, tive oportunidades assim incríveis, que a minha vida, que até eu não contei, pulei um pouco a história, mas minha vida na minha infância foi muito simples, né? Minha mãe e meu pai se separaram, minha mãe criou a gente sozinha em Foz, foi tudo muito difícil. Até por isso que eu acho que eu gosto de falar que eu fiz universidade pública, tudo isso, porque teve uma caminhada muito difícil para chegar até aqui, né? E aí comecei a trabalhar nessa empresa numa multinacional, estudar francês, estudar inglês no Brasil, e aí já falava espanhol por causa do meu pai. Mais uma curiosidade sobre mim aí. E aí, quando chegou nessa época, eu peguei e pensei comigo, né? Eu e meu marido, né? A gente estava terminando o master ali, né? De marketing. E aí, falando do blog, né? O meu trabalho de conclusão de curso foi em 2010, desse MBA que eu fiz. Tá. Era fazer um blog. Né? Porque era de marketing. Tava começando essa história de blog lá. Nem tinha YouTube no Instagram, então nem existia. Ainda bem que eles colocaram isso, né? Isso. E aí, naquela época, a gente já tava pensando em morar fora. Por quê? Na nossa carreira, a gente pensou, o próximo passo... E aí, entrando na parte do intercâmbio, né? Para o pessoal entender o contexto. Nessa época, a gente pegou e falou assim, ok, o que vem agora, né? A gente já estava casado há 4 anos. O que a gente precisa fazer? A gente já está estudando inglês, a gente já viaja, a gente tem uma boa carreira aqui. O que a gente precisa para dar o next level? A gente falou, olha, a gente precisa ter inglês fluente, né? Eu sentia já isso. E também a gente precisa ter uma carreira internacional. Uma coisa ali para poder chegar e falar, ok, o nosso próximo já era gerente e tal, para levar a gente para a diretoria mesmo. E aí a gente teve essa ideia. Primeiro a gente tentou ir para Londres, fomos para Londres e falamos um mês lá, falando, não dá, muito frio, não era amei a cidade, tudo. E aí voltamos para o Brasil e falamos, ok, para onde a gente pode ir? E começamos a pesquisar da Austrália. Eu lembro que eu fui assim, 6 lugares diferentes, procurar, tal. Um monte de agência, feira. Não tinha nada na internet. Hoje eu falo, a gente tem tanto conteúdo rico aqui. Tem. Vocês, quem estiver pensando em vir para a Austrália, realmente, assim, é beneficiado disso, porque a gente não tinha nessa época. E aí, eu lembro que não tinha muita informação sobre vir como casal, porque as pessoas geralmente veem o quê? A gente casou muito novo, né? Com 24 anos. Então, a gente queria fazer um intercâmbio casado. Casados. Olha que diferente, né? E na época, a gente olhava, eu lembro que, assim, nossa, tava super, pagar 2 cursos e tal. E a gente descobriu bem no final, assim, que a gente poderia estudar e o outro trabalhar, e o outro, como eu já achava que eu tinha inglês, falei, não, eu já tenho inglês, né? Já viajo, trabalho com turismo, né? Falei, então a gente pensou, e a carreira do meu marido, que é a carreira de TI, a gente pensou, ele vai estudar. Ele é de TI, então? Isso mesmo. Qual área de TI que ele é? Hoje ele é Head of Engineer. Depois de 12 anos, não tem problema. Mas ele... A Software Engineer era a área dele lá de formação mesmo, que ele fez, né, na mesma faculdade que eu fiz. Só pra gente entender o casal, tá? Sim, claro. Ele é a parte, né? Eu brinco às vezes assim, né? Aquela parte o racional, né? E eu sou emocional. E vocês vão ver no decorrer da conversa aí. Ele é engenheiro de... Eu tô tentando... ciência da computação. Tava tentando lembrar. Tá. A formação dele é ciências da computação. Aí depois ele fez esse MBA na USP também. E aí agora, hoje, ele é Head of Engineer numa empresa...
É bem grande aqui na Austrália. Na área de TI também. Isso, na área de TI. Show Então, a de gente bola. aí eu vou contar pra vocês essa trajetória aí. Mas a área de TI, a gente sabe que é uma área muito boa. Turismo, né? Até é possível imigrar, mas é um pouquinho mais difícil, né? O caminho é um pouquinho mais longo. Mas TI sempre foi fácil, né? Isso, TI, sempre assim, é um maravilhoso. Mas, assim, mesmo fácil, às vezes é difícil, né? É, não E é aí- tão simples, assim, não é tão simples. Isso. Só que aí tem um detalhe, né? Que eu sempre fui muito apegada à minha família. Apesar de eu viajar bastante, né? Eu lembro que a gente chegou e sentou e falou, ok, a gente vai então pra Austrália, longe, né? Não sabia quão longe era isso. Nisso vocês já tinham terminado o Master. Quando a gente terminou, Tá. tá? A gente terminou e começamos a pesquisar pra onde a gente ia pra ter esse next level. O que Sim. vem depois disso? Antes de ter filho. A gente É. pensou, antes da gente ter É filho, isso. o que a gente precisa na nossa carreira? A gente Falar não inglês tinha. fluente. A gente não tinha, assim, porque eu vejo que algumas pessoas querem sair do Brasil porque, estão infelizes no trabalho, porque elas não gostam, qualquer coisa. A gente ama o Brasil, né? Lógico que a gente sabe as dificuldades, a questão de segurança para ter uma família. Mas eu também tinha uma barreira que, assim, eu estava em São Paulo há 4 anos e eu sentia muita falta da minha cidade, porque eu sou muito ligada à minha família. E São Paulo, imagina, aquela correria toda, eu amava meu trabalho, mas eu ainda não me sentia conectada lá, não tinha família lá. Qualquer coisinha eu tava indo pra Foz, já usava muita milha naquela época pra viajar, né? Já tinha essa experiência com milha? Desde 2001 eu acumulo milhas. Caramba. Calma que nós vamos chegar aí, então. Segura Segura aí, aí, gente, que vocês viram que a mulher tem Tem experiência. experiência, né? Então, isso já era 2010, tá? Já fazia 9 anos que eu viajava com milhas. Fui pra Punta Cana, ia pra Foz. Ó, aqui já um Ah. corte aqui. Aí, vai lá. Você usou milhas pra vir pra Austrália no seu intercâmbio? Não usei na Ah! época. Não tinha milha suficiente. Me arrependo, viu? Não tinha ter... estratégia certa. Eu vou te Não indicar um tinha. curso muito Ai, bom. Não precisa nem cortar isso aí, viu? Não usei milhas e eu vim pela South África. Fiz um outro caminho. Só que sabe por que também não usei? Porque eu tinha um benefício. Como eu trabalhava no turismo, eu tinha um benefício de desconto. Ah, tá. E até faz parte da minha história isso, porque eu comecei a acumular milhas de verdade quando eu perdi esse benefício, quando eu saí de licença maternidade. Então, tem um sentido que conecta, sabe? Porque, quando você já tem, tipo assim, eu tenho dinheiro, né? Não era dinheiro no meu caso, era o benefício Era o benefício, de desconto. você não vai correr Falava, atrás das milhas, eu com até certeza. tinha milhas que vinham pra mim, mas que eu, né, fui pra Punta Cana, ia pra Foz, mas eu não usava elas de forma Porque você inteligente. tinha um desconto, Hoje, é verdade. hoje as milhas elas são melhores do que o desconto que eu tinha. Entendi. Como funcionária, sabe? o benefício. relacionamento que eu tinha com as empresas aéreas. Sim, Bem ótimo. melhor. Mas peraí, então vamos lá. Aí vamos fazer esse intercâmbio pra Austrália. Isso. Aí a gente começou a olhar as opções, aí a gente viu essa opção de que ele poderia estudar e eu trabalhar. Só que a agência, né, na época me falou, não, é melhor, olha, talvez seja melhor você estudar um pouquinho de inglês, você vai chegar lá perdida. Não, eu quero chegar lá, fazer qualquer coisa, quero sair. Já estava há muitos anos na hotelaria, né? E não era tão Comecei com difícil 14. antigamente, né? Não É, sei, não. eu não vi essa dificuldade, porque hoje, quando eu faço uma consultoria hoje, eu converso com as pessoas, eu analiso o perfil delas, e aí eu vejo os gaps que a imigração pode, de Sim. repente, não aprovar esse visto. Mas, antigamente, eu não lembro de ter tido esse medo. Verdade, Eu só tinha o sonho. Meu único receio era não ter dinheiro pra vir. Não, eu acho que também é verdade, é isso, porque hoje, lógico, eu não sei como que tá tanto o mercado, mas eu vejo que, assim, talvez até porque a gente tem tanta informação, acaba gerando as confusões também. Pode ser. Não é? Pode Eu ser, acho que é isso sim. também. Às vezes, quando a gente fica... Por isso que, às vezes, a gente é bom focar, pegar, né, uma consultoria, alguma coisa Sim. mais específica em tudo na vida. Nas milhas, assim, você Mas ficar eu fico olhando pra tudo pensando, que é eu fico lado, pensando, né? será que naquela época o risco era igual a hoje? Né? Ou a gente que era muito corajosa e não viu E nada vinha, e só veio com a cara e com a eu fico pensando, eu não tinha ideia. Eu não sabia que era tão frio em Sydney, porque pra mim é frio. Era, né? Ó, tô contando assim. Sim. Eu acho ainda, assim, eu Você sou sabe de que eu também Foz, é não? muito quente. Eu só vim com calça curta. Eu me lembro que eu usava polaina. Não, Os assim, perrengues. realmente, eu cheguei aqui no maio, tava tão frio. Eu falei, meu Deus, tinha muita coisa que não existia, não tinha tanta informação, a gente achava que tinha que trazer. Hoje eu vou pro Brasil, eu não trago comida igual antes eu Sim. trazia, sabe? Porque aqui não tinha, né? Não tinha essas Hoje comidas. tem, né? O hoje tal tem dos tudo importes aqui. aí da vida, né? Tem um pastelzinho Tem maravilhoso. um pastel que a gente pode botar Não tinha, volta. a gente sofreu, hein? Então vamos aproveitar, já que a gente tá falando de comidinha, pra pegar um pastel. Eu já vou pegar, porque eu sei que esse pastel tá bom e eu tô com fome. É a primeira gravação. Você já Sim. sabe que eu cheguei aqui sem comer. Então vamos aproveitar esse pastelzinho. Eu vou provar, mas fala aí pra mim. Antigamente a gente não trazia tinha essas nada comidas, disso. nada disso. Eu trazia É. um monte de comida, agora não traz mais, né? Tô Porque até agora... com água na boca aqui, já vou Vai, pegar Silvia, também. vai, Silvia. Conta, Então, conta que eu como. E assim, nossa, e a gente tinha direito de trazer muitas malas, né? Hoje as malas são reduzidas também, né? A gente tinha uns Antigamente era benefícios 32, bons. né? 32 tinha direito a duas. Duas. Hoje vale mal uma de 23. 23, é verdade. Tudo se adaptou, né? A gente- Verdade. Era duas Sim. por um. Mas você colocar toda a sua vida é muito difícil, né? Ainda é. Mesmo É. 32, quantas forem, acho que nunca vai ser suficiente, né, pra gente. Exatamente. E aí a gente pegou e falamos, ok, vamos. E aí eu falo que eu fui enganada. Porque
nessa época, meu sobrinho tava nascendo. E como eu falei, sou muito apegada à minha família. E eu, né, meu Deus, meu primeiro sobrinho, eu lembro de eu sair na rua gritando, assim. Eu nunca fui ligada à criança. E aquele momento ali, eu já comecei a ter isso, né? E aí eu lembro que eu peguei e meu marido falou, não, a gente vai pra ficar 1 ano. A gente tá indo com um visto de, acho que era 9 meses, Sim. sabe? A gente vai ficar um tempo que vai ver como é que é. Só que ele é todo muito organizado, muito focado, né? Ele falou, Tá. não, se a gente gostar, se der certo, se for uma coisa legal, a gente pode, por que não ficar? Então a gente queria também um país que, caso a gente quisesse ficar, daria certo no plano a longo termo. Se a gente quisesse voltar, inclusive eu voltei, fui com carta da minha empresa falando se eu quisesse voltar. Dentro de 1 ano, meu emprego tava garantido. Beleza. Chegamos aqui na Austrália, lógico que a gente se apaixonou, né? Esse céu azul maravilhoso, essa cidade maravilhosa. Só que, lógico, né? Eu estudei 3 meses, nessa época, eu estudei 3 meses de inglês. Você lembra o nome da escola? Lembro, APC. Da ABC, APC, aqui na Kent Street. Então, esse visto foi um visto de casal, os dois Isso. vieram e os dois estudaram. Isso. Um no visto do outro também teve aquela questão de estudar um pouquinho ali, foi isso? Isso mesmo. Então, nós dois estudamos, eu estudei por orientação da agência, né? Porque falou pra mim, ela estuda porque vai ser bom pra você pra fazer amizade. Eles sabiam que, né, eu ia chegar aqui e fazer o quê? Procurar emprego. E achava que tinha aquele inglês e, na verdade, seria bom mesmo dar uma aquecida. Aí cheguei, eu estudei 3 meses, meu marido iria estudar os 9 meses. Nesse tempo, a gente ia começar a procurar trabalho, a gente iria procurar um sponsor, ver como é que tava nosso inglês e aí ver o que a gente ia fazer, se a gente ia gostar ou não. Sil, conta pra mim, nesse tempo aí que você chegou, né, porque é o que você falou, eu já tinha um pouco de inglês, já trabalhava com isso, já tinha uma experiência internacional, hotel, negócio de inglês pra você, da língua já era ali aflorado na sua, já era necessário na sua profissão. Quando você chegou aqui, e aí? Eu achava, né? Eu achava que tinha inglês. Eu falei, como assim? O que é esse inglês que me ensinaram lá no Brasil? Eu lembro até que uma vez a gente começou a voluntariar na igreja, né? Aí veio uma pessoa e falou pra mim assim, Where are you guys from? Aí eu falei, gente, eu sabia aquela frase, mas eu sabia em outra ordem, né? Tipo, where are you from? Que é o que te ensina lá. Ninguém coloca esse guys, né? É assim, eu falei, gente do céu, e agora? O que ele tá perguntando? Eu não sabia o guys, tipo, uma coisa básica, né? Caramba! E aí eu falei, meu já complicou Deus, inteira, complicou tudo. E aí, falando nisso, esses 3 meses de inglês que eu tinha comprado do Brasil não foram nada. Fui lá estudar de novo. Aí eu fiz um curso de Cambridge, porque daí já tava um pouco mais avançado. Legal. Eu tinha um nível, mas não era básico, né? Mas também não tinha como dar uma conversação, não tinha... Era difícil. Nossa, eu leio meus e-mails do passado e falo, meu Deus do céu. E aí fiz mais um curso de Cambridge. Então eu cheguei aqui, aí eu fui estudar na Greenwich, que é uma excelente escola, assim, foi uma ótima experiência. E o meu marido também começou a correr atrás do que a gente ia fazer. Porque a gente falou, legal, gostei daqui, vamos ficar, né? A gente falou, vamos ficar mais 1 ano. Aí eu falo que ele ia me enrolando assim, vamos ficar mais um pouquinho, a gente fica mais 1 ano, daqui a pouco você volta, tal. E aí, quando chegou a época perto de renovar o visto, que todo mundo passa com isso, aquela aflição, você não sabe se quer voltar, se quer ir, se quer ficar, né? Aquela situação. E aí, a gente começou a ver as opções e surgiu a opção dele fazer um outro master aqui, porque a área dele era uma área muito boa, né? E que prometia, porque ou ele pegava um sponsor, ele fazia um master e continuava estudando. E, nesse master, eu poderia trabalhar full time. Só que eu já tava vendo como que a vida era pesada aqui, como as coisas eram caras, o dinheiro do Brasil, porque só eu trabalhei nesse período, trabalhei meio período. Então ele estudou... Ele só estudou. Ó, que legal. Porque, por isso, e gente... quando ele chegou no básico? Não, elementary igual eu. Tá. Ele já tinha... Não, intermediate. Nós dois tínhamos o mesmo nível de inglês. Ele também sempre foi muito estudioso, muito dedicado. E eu lembro até ele falava assim... É engraçado falar isso, assim, ele falava assim, não vamos conversar com o brasileiro, porque ele é focado, eu sou emocional, eu preciso do brasileiro, a gente precisa disso, as pessoas, né, assim, até vi esses dias, teve um post que vocês fizeram assim, na hora que aperta o negócio, a gente precisa do brasileiro. Pra ele, que, né, todo tecnológico, né, a inteligência artificial resolve ele. Eu preciso de um abraço, eu preciso da conversa. Mas no começo serviu, sabe? Então, eu acho que você tem que ter um foco, você precisa ter aquela coisa assim, tipo, né, isso pra quem tá chegando agora, você precisa focar no seu inglês, precisa focar nos seus objetivos, no seu visto, mas também, lógico, ter um balanço. Então, assim, no primeiro ano, eu lembro que foi bem pesado, e foi engraçado que eu tinha esse lado meu paraguai do meu pai, né? Aí ele falava pra mim, não fica amigo de brasileiro. Não porque ele não gosta de brasileiro, eu acho que ele gosta, ama, né? Hoje a gente tem muitos amigos brasileiros. Mas naquela época ele queria que eu focasse, até porque a gente não sabia se ia ficar. E aí, né, você perdeu aquele ano, né, que era pra você, nosso objetivo de estudar inglês. Aí eu comecei a ficar amiga dos colombianos, dos argentinos. Porque eu falava espanhol, então foi meu escape ali, né? Então, pra mim, era como se fosse também a mesma coisa. E aí, que era língua nativa também pra mim. E aí, o que a gente fez? Fluente? Sim, por conta do meu pai, né? Sim. Acabou que era a mesma coisa. E aí, ou seja, o plano não deu muito certo. Só que aí foi passando o tempo, né? E a gente precisava decidir. E eu lembro assim, eu lembro que eu chorei muito. Gente, foi uns 2 anos chorando, pra falar a verdade, até adaptar. Respira e come um pedaço, a gente vai pra outra parte. Pode comer.
Só pra você provar essa delícia. Gente, camarão. Meu Deus. Bom, né? Não, eu já amei, Segura já quero aí, ir lá. gente. Segura aí que tem história boa. Deixa a Silvia, né? Eu já quero ir lá. Eu quero- Absorver que tem muita história boa aqui, viu? Eu falo que eu sou iguaçuense, mas tenho um pezinho no Nordeste, que eu amo comida assim. Eu falo também. Meu pai é baiano, né? Eu falo, meu pai é baiano. Eu falo, ô, Bahia, me adota logo, né? Eu nasci em São Paulo, mas meu pai é baiano, então... E eu tenho lá 2 pezinhos, cabelinho, tenho tudo. Bom demais. Será que ela tem vatapá, essas coisas assim? Vamos saber hoje. Acarajé? Vamos saber hoje. Acarajé tem esse final de semana lá, hein, que eu sei. Meu Deus. Não, tá uma delícia. Tá com gosto até de acarajé. Acho que tá com gosto de Bahia. Tá com gosto de Bahia, né? Não é só o camarão, sabe aquele camarão australiano? Sim. Não, camarão baiano. É isso o aqui. molinho, né? Tá muito bom. Uhum. É da chegada aqui. Aí eu fiquei naquela parte emocional, 2 anos chorando, né? Assim, nesses 2 primeiros anos de adaptação. Por quê? Eu sentia falta da minha família, eu sentia falta da minha carreira, porque chegar lá em Foz ou no Brasil, em São Paulo, Silvia Medina, hoteleira, todo mundo conhecia. E aqui eu tava começando do zero, né? Sim. Então, quando deu mais ou menos 9 meses, que é essa época de renovação do visto, teve esse primeiro, assim, meltdown, sabe? Que eu, tipo, fiquei super mal, porque eu pensei, ok, ele vai fazer agora um master, a gente tava usando todo o nosso dinheiro do Brasil, porque Sim. só eu trabalhando. Tava trabalhando, você tava falando, isso. E aí, eu falei assim, vão ser mais o quê? 2, 3 anos nisso, porque... Só uma pessoa trabalhando, e principalmente só eu, né? Que ia ficar mais pesado pra mim, Sim. vamos dizer assim, porque ele ia estudar, lógico que ele podia Nossa, tentar ele ficou ajudar. focado mesmo, hein? Foi bem legal Muito. isso aí. Só que é porque ele tinha um plano muito certo do que ele queria. Como ele sabia você que já a veio com o carreira plano de dele... migrar? Já vieram com esse plano? Já tinha um plano de, tipo assim, a gente vai fazer tudo se a gente decidir ficar. Mas a gente não tinha certeza que a gente queria ficar, mas a gente não ia perder tempo. Porque eu vejo assim, até né, um recado também pra quem às vezes vem, talvez eu vou querer ficar. Aí quando a pessoa decide ficar depois de 1, 2, 3 anos, ela já perdeu todo aquele tempo. Então a gente falou assim, não, eu acho que na cabeça dele já queria ficar, já sabia que seria bom pra gente ficar. Mas... Caso desse certo de ficar, já tinha tudo muito certo, a gente não perdeu tempo, né? Até porque a gente não era tão novinho, né? Nesse tempo aí, a gente já tava com 28 anos. Hoje eu olho, eu acho que era novinha, né? Sim. Mas na época eu não achava, assim... Eu me achava velha já pra fazer intercâmbio. Até engraçado que a gente veio e ficou numa homestay casado, né? Eu lembro que a senhorinha da homestay queria, tipo assim, ajudar as coisas. Falou, meu Deus, mas eu já moro sozinha, já sei. Ela queria cuidar da gente. Eu achava engraçado isso. Mas, enfim, aí ele ficou nessa... Ele tava prestes a fazer o master... E a gente se amarrar por um tempo longo. Aí ele conseguiu. E nisso ele estava também trabalhando, estudando e aplicando para vagas. E aí ele conseguiu uma empresa que prometeu para ele o sponsor. Ou seja, a gente não precisou reaplicar o visto para o master. A gente já foi direto para o sponsor. Então, com 9 meses de Austrália, a gente já conseguiu. O visto em si mesmo, ele demorou uns 3 meses. Mas assim, a gente chegou em maio de 2012, em junho de 2013, nós estávamos com o sponsor. Então, foi tempo recorde, assim, porque teve um plano muito... Não, e ele, né? e ele se preparou. Aí que tá a dica. Essa é a dica. Porque às vezes chega aqui, eu vou lá, eu vou ver o que dá. Não, ele chegou, focou, teve a oportunidade e já pegou a oportunidade. Por quê? Já tinha o inglês. Isso porque mesmo. se você não tem o inglês, gente... Como que vocês vão pegar um sponsor, né? Então, o pessoal vem aqui, eu vou pegar qualquer coisa, ou às vezes vem com um visto muito curto. O que eu gosto de fazer com o pessoal, a gente faz hoje um projeto de 8 meses. É o que eu falo, gente, vamos tentar, no mínimo, vir com 8 meses de visto. Porque esse visto de 4 meses não dá pra nada. Pensar. Não dá tempo de pensar. E quando renova pra qualquer coisa. Então, esse tempo foi muito legal, que se dedicou, e a oportunidade veio, e ele soube aproveitar. Ele conseguiu aproveitar. Quantas pessoas, Silvia, não estão aqui nessa Austrália, que tiveram várias oportunidades com 1 ano, com 2 anos, e não conseguiram aproveitar porque não estavam preparadas para isso, principalmente por conta do inglês. Então, esse é um ótimo exemplo mesmo, legal, de foco, de perseverança, né? Que realmente as coisas acontecem e você pode se preparar para isso. Muito bem! Eu fico feliz, assim, na época eu lembro que foi muito sofrido, porque, né, Deixa eu tirar isso. Na época foi muito sofrido, né? Porque só um income, eu lembro que o que eu ganhava dava, tipo assim, pra pagar o aluguel. Na verdade, dava pra fazer as compras e o aluguel a gente trazia do Brasil, o dinheiro. Às vezes até eu penso, nossa, poderia meio que quero me arrepender, falar, a gente gastou aquele dinheiro lá. Mas se não fosse esse esforço, talvez ele não teria se dedicado ao inglês pra ir às entrevistas, porque ele teve que passar entrevista, ele teve que correr atrás, ele teve que montar uma estratégia pra empresa contratar ele. Com certeza, também não veio do nada, né? Sim. Veio do nada. E aí a empresa nunca tinha feito um sponsor, né? Naquela época não existia. E hoje ainda, acredito, tem muita empresa que não tá acostumado com essa história de sponsor. Então ele teve que correr tudo atrás daquilo, explicar pro contador da empresa o que precisava. E fora, logo na sequência, aí a gente não esperou, a gente pegou o sponsor e olha só o que aconteceu depois.
ele pegou e falou, ok, eu já vou aplicar para o permanente residente, que era, eu não sei nem como que fala direito, mas assim, ou se existe isso ainda, mas era o Direct Stream, né? Que aí, assim, precisava daí do IELTS e precisava da comprovação do trabalho dele lá. Só que a gente era meio que novo, assim, também. Então, imagina, ele não tinha muitos anos de trabalho no Brasil, ele tinha que comprovar anos aqui também. Sim. Ir atrás das empresas no Brasil, fazer toda a tradução, tudo aquilo. Então, tipo assim, foram alguns meses, mas que a gente ficou ali focado, né? E aí, quando ele conseguiu, deu... Tô até pensando aqui nas contas, mas eu lembro que foi em 2000... Eu faço as contas pelos filhos, né? Eu tive meu primeiro filho em 2015. Então, em 2014, ou seja, 2 anos depois que a gente estava aqui, a gente conseguiu dar entrada no permanente residente. Direto. Através, né, desse sponsor com a empresa, mas foi direto. Então, ó, em 9 meses, vocês aplicaram um sponsor. Desses 9 meses, quando que saiu esse sponsor? Qual foi o... Em quanto tempo? 3 meses. Foi rápido também. Foi rápido. Então, com um pouquinho mais de 1 ano, você já estava sponsorada. Já estava sponsorada. E com 2 anos, você estava dando entrada num processo de residência permanente, já que aquele direct entry na empresa. Isso mesmo, pela empresa. Grilo, com 2 anos, já estava ali focado mesmo, Isso focadíssimo. Que legal. E aí eu lembro bem certinho da história, porque até nesses 2 primeiros anos, enquanto a gente ainda estava, porque o sponsor, né, mesmo ele trabalhando com um trabalho legal, a gente sabia que estava ao visto, não era tão fácil ainda assim as coisas. Então, tipo assim, ele tinha que ficar naquela empresa, ele tinha que aceitar, né, um salário que não era exatamente aquilo que a gente estava acostumado, porque no Brasil a gente, né, podia viajar, a gente podia sair, fazer, e aí, assim, ainda tinha, né, aquele processo. E eu ainda não tinha voltado pra minha área. E aí, nessa época, logo depois que ele pegou o sponsor, que eu falei, ok. Porque quando eu saí do Brasil, eu falei, não quero mais trabalhar em hotel, tô cansada, não sei o quê. Que era, já tinha quase, acho que já tinha uns mais de 10 anos na hotelaria. Sim. E aí, comecei a pensar, procurar, e quando eu vi, eu tava caindo de novo na hotelaria. Então, depois de 2 anos aqui, eu voltei a trabalhar na minha área. Foi legal. Nessa época que eu parei de chorar. Porque eu pensei assim, foi quando começou... A coisa faz sentido, porque realmente eu amo hotel. Eu gosto de estar dentro de hotel, eu gosto de viajar. Porque eu tentei fugir, mas falei, não adianta. Ô, Sil, e nesses 2 anos, o que você trabalhou? Conta aí pra nós. O que você fez nesse começo aí que todo mundo faz? Conta aí um pouquinho da sua história pra nós. Pouco, tá? Tentei fazer brigadeiro. Por que tentei? Porque eu falava assim, eu quero fazer uma coisa com a minha mão. Eu tava cansada de ficar com dois celulares, aquela correria. Eu sempre, desde 14 anos, dos 14 anos, trabalhando com vendas, com marketing. Viajei o mundo todo. Eu queria fazer alguma coisa diferente, craft, mas eu nunca fui boa nessas coisas. Sabe? Tipo assim, tricô, não sei. Exatamente. Mas até... Só que eu era boa em... né? Sou boa. Não é boa, sou especialista em marketing. Sim. Então, até hoje tem gente que me procura na minha página do brigadeiro. E assim, o brigadeiro é gostoso. Só que o problema é que eu não tinha paciência de ficar ali, né? Olha, gente, eu quero provar o brigadeiro, tá? Campanha eu vou falar a verdade. O que é? Eu adoro fazer doce, sobremesa. Eu gosto de fazer. Mas eu descobri que eu não gosto de fazer pra vender. Eu gosto de fazer... Me convida pra jantar, eu levo a sobremesa. Essa sou eu, entendeu? Minha mãe é assim. Tem aquele prazer. Eu gosto de fazer pros meus amigos. Eu amo... Eu gosto de fazer realmente os pratos, pudins, essas coisas assim. Sim. Então, eu queria, na época, tava bombando brigadeiro gourmet no Brasil. Eu falei, vou tentar trazer pra cá. Só que também, logo, na sequência, teve a parte da gravidez. E aí, eu comecei a pensar, o que eu posso fazer pra continuar? E aí, é tanta história que eu tô embolando as coisas. Não tem problema, que a gente quer saber de tudo. Quando eu me formei no MBA, eu tinha o projeto do blog lá, era um blog de cabelo, tá? Tanto que um dos posts meus... Não era de viagem? Não, porque era com um grupo, era tipo um TCC, né? Tá. E aí, naquele blog de cabelo, nada a ver comigo, tal, tem até um post de cabelo enrolado, né, na Austrália, não sei o quê. Eu comecei a ficar muito sozinha em casa, e o marido estudando bastante. E aí, na época que acabou meu curso de 3 meses antes de eu começar o outro, comecei a escrever blog Viagem pelo Mundo, que é by Silvia Medina, existe até hoje. Não tá muito atualizado, mas tá... Tem muita coisa bacana lá, muita viagem que eu fiz por aqui, muita dica legal, muita dica assim, como viajar na Austrália de graça, já começava a escrever. Aí, tudo que eu fazia, eu escrevia pra minha família do Brasil, saber o que eu tava fazendo, que não tinha Instagram, não tinha YouTube, né, o YouTube tava começando. E aí, comecei a escrever, era tipo um diário mesmo, como um blog deve ser, né? E sempre amei escrever. Desde pequenininha, eu escrevia, e eu lembro que o meu sonho era escrever um livro. Tipo, sempre tive isso na minha cabeça, eu amo escrever, sempre foi. E aí, nessa época, fazendo isso e tal. E aí, mesmo quando eu voltei foi em 2014, eu voltei a trabalhar em hotel, né? Nesse meio tempo, desses 2 anos que fiz brigadeiro, trabalhei numa agência de colombianos. Tipo, agência de intercâmbio, você falou, né? Então, quanto assim... tempo você trabalhando na agência? 9 meses. Foi o período... Olha, foi rapidinho. Quando eu cheguei na Austrália, até ele pegar o sponsor. Você já falava espanhol? Eu saí da agência quando ele pegou o sponsor. Exatamente. Por quê? Porque eu não me encaixei... Não é que eu vi que não era exatamente o que eu queria fazer. E você fazia o quê na agência? Fiquei curiosa. Já vou te contratar. Claro. Eu recrutava... Eu fazia o marketing mesmo. Não tinha brasileiro. Era só colombiano.
italianos. Então, eles queriam abrir o mercado brasileiro. Então, eu era essa pessoa que abria o mercado brasileiro. Só que como eu comunicava com eles em espanhol, acabava que dava pra fazer isso ali. Conexão isso boa, mesmo. ótimo. Só que assim, no Brasil, imagina, aí você vai me entender um pouco. No Brasil, eu lidava com contas assim de 3 milhões de dólares, com hotéis de luxo. E aí você chega aqui, né, não desmerecendo nada, se você quiser corta essa parte, se ficar muito bora se achando assim. Não, mas assim, eu comecei a ver assim, gente, eu tava acostumada a trabalhar em hotel de luxo de empresários e empresas, laboratórios, que pagavam assim, milhões. Para eventos de 3 mil pessoas, né? Assim, Vive Glicol, champanhe, tá? Eu nunca tive isso na minha infância, eu aprendi, até um adendo, que eu aprendi tudo isso na hotelaria, sou muito grata. Tudo que a hotelaria me proporcionou de luxo, de viagens, né? Principalmente a hotelaria francesa. E aí chegar aqui e lidar com o estudante que tá passando necessidade, que tá economizando $50 para ir no mercado, que eu também tava passando por aqui, não sei que é real. Sim. Mas eu não sabia lidar, eu me sentia mais emocionalmente abalada, porque eu não sabia lidar. Eu falei assim, não é isso. Realmente eu gosto de lidar com aquilo com as coisas boas da vida, vamos dizer assim, né? Não que o intercâmbio não seja uma coisa boa. E aí eu falei, vou aplicar para os hotéis. E aí eu comecei a aplicar para os hotéis e me chamaram pra... Só que eu tive, lógico, que voltar, né? Eu era... no Brasil, eu era gerente executiva de contas especiais. Aqui eu era assistente dessa pessoa, né? E aí voltei, tudo de novo. E comecei a trabalhar. Então, nesses 2 anos, foi mais ou menos isso que eu fiz. Trabalhei num restaurante brasileiro também, nem existe mais. Sim, onde era? Agora não. Era na Oxford Street. Pode falar o nome? Pode! Era no Churras, da Alessandra. A Alessandra é uma querida, até minha aluna hoje do curso também. Esse eu não peguei. Porque tinha uma amiga minha, um ano antes de eu vir pra Austrália, ela veio. Tá. E aí, ela me chamou. E assim, gente... Era engraçado, porque todo mundo quando chega aqui coloca no currículo, né? Trabalhei em eventos, trabalhei em restaurante. Eu nunca tinha trabalhado especificamente nisso, mas eu trabalhei a minha vida inteira dentro de hotel. Sim. Então, por mais que eu tava no escritório do hotel, dava qualquer... Eu amo estar com as pessoas, né? Eu não sou aquela vendedora que fica na sala. Eu descia no café da manhã pra ajudar. Então, tipo, o meu currículo, de certa forma, era verdade. Então, pra mim, era muito fácil colocar lá, assim, olha, eu atendi mesa, porque eu atendi mesa, né? Eu nunca arrumei quarto, mas eu supervisionava quarto, se precisasse. Tipo, eu nunca fui housekeeping, eu nunca... Né? Até meu marido brinca até hoje, fala, por causa do esforço dele, eu nunca precisei ser cleaner. Ele fica brincando comigo, porque a gente veio com um plano muito certo, então eu não precisei fazer alguns empregos, né? Mas eu sempre gostei de estar com pessoas. Então, tipo, eu amava ir pro restaurante Churras. Amava mesmo, assim, servir as mesas. E o meu inglês não era muito bom, não, mas, assim, era bem gostoso. Assim, eu acho que ajudou muito. Minha amiga... Tudo agrega, Minha amiga, hoje eu sou madrinha do filho dela. A gente trabalhou junto no hotel do Brasil. Ela veio pra cá um ano antes dela, conseguiu esse trabalho pra mim. Só que aos poucos, meu marido conseguiu esse trabalho melhor, né? Conseguiu um trabalho. Sim. E o restaurante era final de semana, então já não encaixava mais com a gente como casal, né? E aí, acho que eu trabalhei uns 3 meses lá. Tá. Até engraçado que eu tô falando que ele não trabalhou, tadinho. Depois ele vai ouvir. Ele trabalhou sim. A gente brinca que ele quase foi labor, porque quando ele chegou a fazer a inscrição do curso lá do White Card, foi quando ele foi chamado. Por pouco. E eu acho engraçado que assim, ele é computador, gente. Ele é nerd, entendeu? Então eu imagino ele lidando. E ele também fez uns casuals em eventos. Porque, assim, a gente tava acabando o dinheiro, devendo dinheiro. Então, no final de semana, ele fez algumas coisas assim, né? Vou abrir... Acho que eu nunca contei isso. A gente contou pros amigos, assim, né? E aí, eu lembro que ele nunca... Imagina, ele saiu de uma faculdade que era full-time, né? Assim, lá em Foz. Foi pra uma USP e foi direto trabalhar em computador, né? Sim. Bem lá. Mas é a realidade da Austrália. E de muitos brasileiros que vêm, né? É formado, tem um outro estilo. Lá, a gente tem profissão, né? E aí, quando você chega aqui... É um desafio pra muita gente, né? Mas... Pra muita gente mesmo. Trabalhar na obra, trabalhar de cleaner, né? Às vezes tem mulher que nunca limpou a casa, né? Porque tinha, entendeu? E aí chegar aqui e limpar a casa dos outros. Então, muitas, é um desafio e vai. Mas pra muitas é uma dificuldade isso. E não é nem porque, por exemplo, eu falei, minha infância foi muito simples. Eu nunca tive empregada em casa. Meu marido já teve um pouco melhor, né? Só que, por exemplo, não é porque eu não limpei minha casa, porque eu era filha mais nova. Então, minha irmã e minha mãe faziam muita coisa pra mim de casa. Tanto que até hoje eu sou meio perdida com casa, assim, com organização, essas coisas, né? E também eu comecei a trabalhar com 14 anos, então eu não tive a fase de adolescência de ajudar muito em casa, sabe? Porque eu fui trabalhar muito cedo, eu ajudava financeiramente em casa. E aí, essa coisa do meu marido foi engraçado, por quê?
eu já tinha experiência em hotel, já atendi recepção, apesar de nunca ter trabalhado diretamente com o Tava público, eu tava envolvida. ali envolvida, sabia lidar com pessoas. Sim. Ele não sabia lidar com pessoas. Ele é simpático, tudo, mas assim... E aí eu lembro que a primeira entrevista que ele foi de um catering, assim, né? Ele falou, eu vou, porque dava dinheiro, né? Assim, falou, eu vou no final de semana. Aí ele, tá, eu ajudei ele a treinar, segurar a bandeja, expliquei, mas nem eu sabia, nunca consegui carregar, nunca consegui carregar 3 pratos, mas eu sou faladeira, assim, né? Tipo, eu pegava os trabalhos e ia, encarava, falava, pedia ajuda. E aí ele... Eu lembro que a pessoa na entrevista perguntou pra ele assim, fala pra mim aqui, cite pra mim 3 red wines, então, né, pra você poder trabalhar. E ele, Sauvignon Blanc, tipo assim, o branco, né? Tipo assim, perdido, porque ele não tinha experiência nenhuma. Eu já conhecia, porque ia em restaurante, trabalhava, né, e tinha aquela experiência. E aí ele também trabalhou... Enfim, fez alguns castes, mas foi pouquíssimo, assim. Foi coisa assim, tipo, no finalzinho ali. Mas ele conseguiu o job ou não? Nós estamos curiosos. Ele conseguiu, porque acho que a Austrália... Gente, a Austrália precisa, não adianta, né? Não tem que... Mas foi engraçado, a gente tira sarro até hoje do perrengue. O importante é que você tá vendendo vinho. Isso mesmo, já sabe, né? Ai, meu Deus. E aí foi isso. Aí, quando eu peguei esse meu trabalho, foi na época que a gente estava aplicando para o permanente residente. E a gente já tinha na conta, aí vamos fazendo matemática. Eu não sou boa em matemática, a gente já estava há 8 anos casado. Tá. E eu ficava assim, eu já tava com 29, 30, já tava indo para meus 30 anos. Isso no sponsor, né? Isso no sponsor. Tá. Só que a gente já tava aplicando pro... Já tava na transição do... A gente já tava pegando o Medicare e já tava... Sabe quando você já dá a entrada? Sim. E aí só faltava fazer o tal do raio-x pra você pegar o processo do visto andar. Sim, já tinha aplicado, Já, pediram isso raio-x, mesmo. Que tá. fazia mais de um ano que a gente tava aqui, tinha que fazer o raio-x Tem de que novo. fazer. Só que meu marido, por outro lado... Também sempre muito estratégico, falou assim, olha, a gente já tá, né, há 8 anos casado, tá na hora de ter filho, porque a gente combinou que a gente ia ficar 1 ano na Austrália e ter filho, a gente já tava aqui, tipo, há 2 anos. E eu, não, vamos conhecer mais um país, vamos viajar mais eu, assim, querendo... Eu não consegui encaixar os filhos nessa minha vida, né, correria, porque eu viajava muito a trabalho, né. Teve época em São Paulo que meu porteiro achava que eu era moça, porque eu pegava uma mala de manhã, saía à tarde, sabe, ia trocando as malas, né. Uhum. E aí, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, tá bom, né? Vamos começar. Já estamos pegando Medicare, não tinha mais desculpa, entendeu? A idade estava... Eu achava também que estava velha, né? Tipo assim, já estava tudo ali, já tinha casado há muito tempo, ele já estava com um bom trabalho. Vamos, que até a gente ter o filho, a gente engravidou muito rápido. Então, assim, deu 3 meses. Aí, eu falei, não dava para eu fazer o tal do raio-x. Eu lembro certinho, eu descobri que eu estava grávida. Nossa, que dia hoje? Era assim, tipo, 6 de fevereiro, bem no comecinho de fevereiro. Sim. A gente tava marcado o tal do raio-x pro dia 20 de fevereiro. Tipo, aí, quando eu cheguei lá, eles falaram, você não pode fazer porque você tá grávida. Ou seja, seu visto permanente residente não vai sair. Ai, daí deu aquele ficaria desespero, ficaria no hold. E tinha mais coisas do processo que tava faltando ainda, não era só isso, não era só o raio-x. Eles falaram, vamos continuar dando andamento no que falta, a empresa lá fazendo as coisas, papel, e ele lá pedindo, a empresa nunca tinha feito esse processo todo, né? E aí eu lembro que eu em agosto, julho, agosto, eu lá com barrigão já, porque meu filho tava previsto para nascer em setembro. A imigração mandou um negócio lá falando que a gente tinha 28 dias para aplicar alguma coisa lá, que faltava, que eu nem lembro, que era um documento que a empresa tinha que provar a necessidade dele e tal. E a empresa não entendia, eu não conseguia mandar o processo, e a gente desesperada. Aí, no final, resumindo a história, deu certo, a gente conseguiu aplicar, mas deu aquele desespero, assim, e aí? Vou ter que voltar pro Brasil, nem posso viajar pro Brasil. Né? Acho que tem um limite, porque você pode viajar, né, até 32 semanas. E eu falei, meu Deus, como faz? Aí foi em agosto, um mês antes do meu filho nascer, né? A gente recebeu o nosso permanente residente contra todas as estatísticas. Eu lembro que eles falaram, não vai sair seu visto, porque você não fez o raio-x. Sem o raio-x, ele saiu. Exato. Graças a Deus, um milagre aí pra gente, assim, eu acho que quando você, né, tem um propósito também, acho que Deus vai abençoando tudo e com certeza a gente ficou muito feliz com isso. E aí a gente brinca com ele, né, meu filho Samuel, hoje ele tem 8 anos, que ele ganhou o passaporte antes da gente, né? É verdade, aí, um dia a gente vai conversar com ele, aí era engraçado porque a gente foi lá correndo e fez o passaporte dele quando ele nasceu, porque é a primeira coisa, né? Fiz o passaporte, já queria viajar, e a gente foi pra Nova Zelândia quando ele tinha 5 meses. Primeira viagem que a gente fez, primeira viagem já envolvendo milhas, aí a gente falou, agora a gente pode passar naquela fila ali. Não pode, só quando ele tiver 10 anos. Ou seja, não adiantou a gente ter o passaporte dele, a gente que o brasileiro queria cortar a fila da imigração, sim, sabe? Sim. Quando passa, enfim, hoje, né, a gente está aqui já há quase 12 anos. E é engraçado porque passa muito rápido. Eu vejo, assim,
né, quase 3, 4 anos foi o tempo que eu tive aqui sem os filhos. E hoje eu vejo muito mais a Silvia com os filhos. Porque foram os filhos que transformaram toda a minha história. Porque isso aqui é um pedacinho, né? Sim, é o começo, né? Ô, Si, e hoje, então, você tem 2 filhos? 2 filhos. Quantos anos? O Samuel de 8 e o Thomas de 5 aninhos. Acabou de fazer 5 aninhos. Acabou de fazer 5 anos. 2 filhos na Austrália. E como que foi esse início aí de... Conta um pouquinho pra gente. A gente vai já entrar, que eu quero entrar na sua parte profissional, senão a gente não vai ter muito tempo. Tá. Mas, assim, muitas mães aqui na Austrália, né? Então, vamos só falar um pouquinho como que é ter 2 filhos na Austrália, né? A mãe tendo que pegar de vez em quando no aeroporto, porque eu conheci sua mãe, né? Sim, acho que antes de você. Foi isso mesmo, verdade. Eu conheci sua mãe antes de você. Sim. E como que é, né? Ter 2 filhos aqui, não ter suporte da família, né? Então, assim, a gente tá num país bacana, né? Então, hoje também tenho filho, sou muito grata. Não me arrependo de estar na Austrália criando a minha filha. Mas, às vezes, é bem desafiador, porque a gente não tem família, né? Então, eu senti isso na pele, porque eu acabei de voltar do Brasil e eu vi o quanto é gostoso ter tio, tia, avó, avô, e, vou ali resolver um negócio, vou ali e deixar a criança lá, comida sabe? pronta, né? É muito bom. Então, assim, qual foi, assim, o seu maior desafio em ter 2 filhos na Austrália, tendo que, o seu marido trabalhando, você também trabalhando, e tendo que se desenvolver profissionalmente, porque acredito até... Né, não posso estar enganada, mas acredito até que, de repente, quem é você agora é por conta dessa maternidade. Certeza, conta um pouquinho só da maternidade pra gente, só um brief. E tá tudo ligado, acho que vai fazer sentido essa parte da conversa aqui, que aí nessa época que eu descobri que eu tava grávida, né, eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou trabalhar full time, que eu trabalhava full time, né, sem família aqui, sem ninguém, o que eu vou fazer? E aí eu lembrei do meu blog, né, eu tinha deixado ele um pouquinho de lado, e eu falei assim, quer saber? Eu vou ajudar as pessoas a viajarem melhor. Isso, gente, 9 anos atrás. Se vocês tivessem me escutado há 9 anos atrás, eu fui lá. Se vocês olharem no meu canal do YouTube, tem um vídeo, muito mal gravado, por sinal, mas estava lá, o conteúdo é muito valioso, explicando, porque naquele dia, naquele momento, né, em fevereiro de 2015, eu fiz meu primeiro vídeo. Eu já tinha outros vídeos ali, né, mas primeiro vídeo focado como conteúdo de milhas, falando como é viajar, como que você pode adquirir milhas viajando na Austrália. Porque eu comecei... Aí entrou a Silvia focada, que também sou muito focada quando eu quero um objetivo. Preciso trazer minha mãe pra cá. Não vou ter salário daqui a pouco. Eu preciso começar... Não é barato. Fazer brigadeiro com um bebê no colo não vai dar certo. Sim. Né? Então, eu falei assim, eu preciso começar e eu vou começar a ajudar as pessoas, vou começar a fazer conteúdo de viagem. Eu adoro falar, adoro gravar, não tenho vergonha de, né, contar as coisas. E fiz esse vídeo lá. Só que, assim, não tinha uma coisa que é constância, né? Postei um vídeo lá, depois de, sei lá quantos meses, fui postar outro vídeo. Começou a surgir o Instagram nessa época, comecei a postar coisas no Instagram, mas a vida fica uma correria, né? E vem o filho... Faz quando dá, né? Isso mesmo. Aí minha mãe veio, começou a me ajudar também. Minha mãe veio, ficou 3 meses com o meu primeiro filho. Graças a Deus, assim, né? E eu falei pra vocês que eu sou muito ligada, eu sofri... Até essa parte, assim, meu sobrinho foi crescendo. Hoje meu sobrinho tem 12 anos, que é aquele que... Assim, e consegui não estar todos os anos com ele, assim, estar todo o tempo com ele, mas consegui todos os anos, inclusive meus filhos nesses 8 anos, eles só não foram pro Brasil o ano que tava fronteira fechada, COVID, né? E aí, minha mãe veio, depois eu fui pro Brasil, também fiquei lá um período com ele e fui fazendo isso também. E aí, quando foi na época de voltar, eu consegui voltar part-time, né? Graças a Deus, assim, acho que pela minha experiência também, eles sabiam que eu tem toda uma bagagem ali no hotel, e a Austrália, consegui negociar. Tem mais fácil, né? Ela tem mais essa Mas assim, gente, foi muito difícil. Porque, assim, era levar uma criança... Eu chegava no meu escritório, eu trabalhava em Double Bay na época, no Intercontinental ali em Double Bay. Eu sentava na minha mesa, a childcare me ligava e falava, ele tá com febre, tem que buscar. Tem isso. Gente, eu me sentia tão... Porque, assim, eu sempre fui muito focada no meu trabalho. Eu amava, né? Eu amo trabalhar. Assim, nunca tive, né, preguiça. Eu me sentia tão mal. Eu me sentia, assim, que eu ficava pensando, né, eles devem achar que eu não quero trabalhar. Não sei, né, na cabeça, assim, naquele conflito todo que eu tava vivendo. E aí, nessa época, eu falei assim, eu já queria ter outro filho na sequência, assim, né? Tipo, uns 2 anos de diferença um do outro. E eu falei assim, não, o que eu vou fazer? Eu preciso resolver isso, né? E aí, logo também, 2 anos depois, sofri esses 2 anos. Eu trabalhava 2 dias na semana e faltava direto. Mas fui tentando remanejar aquilo e continuei cada vez mais criando um pouquinho mais de conteúdo, um pouquinho, mas assim, falava muito de mães, né? Como vivenciar isso, como viajar com os filhos, porque era um medo que eu tinha antes de ter filho. Como é que eu vou fazer com as viagens? E aí fui construindo e falando das minhas viagens maravilhosas. Fui pro Vietnã com meu filho, sabe? Fiz coisas assim que as pessoas às vezes têm medo de fazer. Vamos lá, rapidinho. Países que você já conheceu. Menina, são mais de 40. Bora lá, vai lá. Então, sim, os top 10. Os top 10? Meu Deus. 10 países que você indicaria, quais são? O meu país do coração é a França, eu amo. Acho que por toda a ligação que eu tenho com a cultura francesa. Next one.
Ai, meu Deus do céu, que difícil. Vai, agora... Samoa, que eu fui Samoa é recentemente, maravilhoso. que eu amo. Vanuatu, vou falar daqui dos pertinhos, Tá. que é diferente. Vietnã. Tá. Ai, meu Deus, eu gosto muito, não é país, mas eu gosto muito do Havaí, tá? Que entra como Estados Unidos, assim, não sou aquelas fanáticas dos Estados Unidos, mas o Havaí é uma coisa à parte mesmo. Tá. Os últimos que eu conheci recentemente, que foram demais, foi Itália, que foi incrível. Andorra, um paizinho do nada, ninguém dá nada, pequenininho, Legal. maravilhoso, no meio da Olha. Espanha. Vale super a pena, neve, comida, maravilhoso. Tá. Ai, meu Deus, 3 aqui que eu tenho que colocar. Difícil, gente, difícil escolher. A África do Sul é maravilhosa. Áustria, ninguém dá nada também pra Áustria. Eu fiquei impressionada, paizinho pequenininho também. Show de bola. Eu já sei qual que é o último, Luxemburgo. O coração, eu não sei como eu esqueci. Sabe por quê? Luxemburgo é assim. Olha que eu tô com os paizinhos pequenininhos, né? Luxemburgo é uma mini Paris mais moderna. Olha, então, várias tipo assim, dicas bacanas, hein? Eu amei, porque assim, é tudo prédios bonitos, porque Paris é antigo, né? Tá. Paris tem parte suja. Eu sei que é Paris ou você ama ou odeia, França, né? E Luxemburgo, ele mostrou diferentes lá, tudo funcionando, transporte gratuito. Gente, eu falo das Olha. coisas boas, mas eu sou aquela pessoa que não gosta de gastar dinheiro, não gosto, valorizo muito. Eu acho que tudo na minha vida, minha mãe sofreu muito pra criar gente, Sim. sabe? Você sabe, né? Fazia unha então, assim, por isso eu acho que eu valorizo muito. Acho que por isso que eu criei, né? Tudo Sim. isso de ajudar as pessoas a Estratégias. viajarem com Estratégias. luxo sem precisar gastar. E quando eu aprendi luxo, eu não gastava, porque eram os hotéis que pagavam pra eu viajar. Mas calma aí, que você já quer entrar nessa profissional, É. já vamos lá. Já, Agora vamos sim, lá. ó, pra Tá, já falei. três lugares que você não voltaria mais, países, porque eu não vou nos 10. Nossa, vou e nem três. falei do que eu gosto do Japão, tá? Só pra... Amei o Japão. 11. Mas tira um lá, qualquer um. 3 lugares que eu não voltaria. É difícil, sabe por quê? Antes eu falava que eu não voltaria pra Coreia, porque eu fui, legal, não sei o quê. Mas não Eu gosto de curtiu, lugares não. diferentes, estão vendo? Aham. Mas eles estão se modernizando agora com esse novo pop, não sei o quê, que eu acho que eu Talvez voltaria. daria uma segunda, mas assim, É. a princípio, pela sua experiência, Coreia não. não preciso voltar, vamos dizer assim, Sim. tá? Ai, meu Deus, que difícil falar de onde eu não voltaria. Eu tô te pegando, eu tô gostando porque eu sei, não. É que eu acabei de vir pra tanto lugar. Por exemplo, tem que ser país ou cidade? Pode ser cidade, Pode ser cidade. pode. Zurique, por exemplo, eu voltaria, porque faltaram algumas coisas, mas assim... eu Qual amo a faria? Suíça, mas o interior da Suíça. Mas deixaria não perderia esperança- tempo em Zurique, sabe? Aham. Alemanha já fui 3 vezes, por acaso, não amo a Alemanha, mas, tipo, acabei caindo lá 3 vezes. Então, Também assim, tipo... não iria mais. Não, Não tá assim, tipo, na lista negra, não. Gente, é difícil falar um lugar que eu não voltaria. Bolívia, talvez? Mesmo assim, eu amo a cultura. É difícil, tá vendo? Mas até que você gosta de viajar, então tá. Tá, Última que eu vou te pegar aqui. Tá. 3 lugarzinhos pra gente indicar pro intercambista que tá fazendo aquele intercâmbio rapidinho. Uhum. Aqui em New South Wales, a gente vai pegar 3 rapidinho. Porque agora Tá, eu tá. mudei aqui eu acabei de mudar o foco. podcast, Sim. tá? É dicas de Dicas de viagem viagem. com Silvia Medina. Mas aqui, ó, tô aqui Sim. em New South Wales, tô com um dinheirinho curto. 3 Sim. lugarzinhos legal, que eu sei que você sabe. Primeiro vai pra Central Coast, que eu nem falei isso, né? Eu morei em Sydney 9 anos, eu moro em Central Coast. Vão lá me visitar, Central manda Coast é mara. mensagem. Boa. Central Coast, aí já Dá pra ir de trem, né? Dá pra ir de trem, Show de tranquilo. bola. Hunter Valley tem que ir. Tem que ir. Tá? E eu ia falar Blue Mountains, mas Eu é muito pensei que você ia falar perto. Blue Mas Hunter Valley é demais. É bem gostoso. Acho que agrada a todo mundo. Porque eu gosto de praia, mas tem gente que não gosta tanto de praia, né? E tem uns lugarzinhos mais pra cima. Ó, eu sou norte, hein, gente? Mas sul tem muito lugar legal, mas eu vou puxar pro norte lá. Foster é um lugar bem legal. Tem perto de Foster também, pra acampar. Não quer gastar dinheiro? Vai acampar. Pra acampar, boa. Seal Rocks. Porque, assim, né, gente? Luxo. Eu falo de luxo, viagem, porque eu fui criada em hotel 5 estrelas, né? Sim. Por conta da minha profissão. Mas eu amo contato com a natureza, Eu gosto de com os acampar meus também. filhos. Olha, acampar é comigo né? mesmo. Assim, eu acho que o luxo mesmo é o tempo que a gente tem de qualidade com as pessoas que a gente exato. ama. A gente Eu tem tempo pra viajar, né? fazer o que a gente gosta. Essa Não, é a verdade. Luxo é ter tempo pra viajar. Isso mesmo, Né? né? Uhum. Legal, 3 lugarzinhos em New South Wales. Sim. 3 lugarzinhos aqui dentro da Austrália. Perth, fui Tá. ano passado, amei. E as pessoas... Perth, vai ser minha próxima Não. viagem. Eu e a equipe, nós vamos gravar um podcast lá, hein, equipe, em Perth. Demais. Próxima viagem. Sabe por quê? As pessoas... Eu até falei isso. Eu sou marqueteira, né? Eu falo, Perth não se vende bem. Queensland se vende bem. É. Perth, gente, maravilhoso. Tá no meu to-do Assim, list, é a próxima viagem. Amei conhecer.
Whitehaven Beach, as praias ali das barreiras de corais, não tem como ali sim, não tem marketing, é aquilo ali mesmo, isso. maravilhoso, tem que fazer, é o meu lugar, um dos lugares favoritos do mundo. Repete aí, porque a gente vai colocar tudo na legenda aí. Whitehaven Beach, que Ok. é ali Arley Beach, mas não vai por Cairns, tá? Vai por Arley Beach. Tá. Tem Proserpine no nome do aeroporto. Olha. Eu sei as coisas pelo nome de aeroporto, viu? Tem Macau ali perto também, que o trick, vou dar uma super dica aqui, tá? Vai. O trick, às vezes, de você achar uma passagem boa e barata, é não ir pra onde todo mundo tá olhando. Ok. Todo mundo quer ir pro aeroporto principal, vai pra Cairns, porque todos os turistas vão pra Cairns. Não, vai pra Proserpine ou pra Macau, que é um outro aeroporto ali perto, pega um transfer e você chega lá. Ai, show de Então, bola. Gostei. isso é uma opção pra E a não última? gastar, né? E o último lugar, um lugar que também, eu acho que as pessoas não falam tanto, Adelaide. Eu amei ir pra Adelaide. Adelaide não conheço. Até Tava na passar um vontade final de de Adelaide, semana. mas Perth tá no meu... É uma Sydney pequenininha. Tá. Porque você tem a parte de vinhos, você tem uma Hunter Valley, mas mais eu pertinho. ouvi falar. Você tem praias maravilhosas, com um pôr do sol maravilhoso. E você tem ali a cidadezinha pequenininha, bem gostosa. Legal. Adorei. Boa tá? dica. Vamos seguir essas Vamos dicas aí. lá. Agora Isso aí. sim. 3 também dicas Tá. de países pertinho aqui, que eu sei que a galera quer vir fazer um intercâmbio, falar, às vezes quer ir lá pra Tailândia, Então, Bali, top, assim, ó. Vai, top. Esse aqui, pra mim, as pessoas passam batidos, tá? Nova Caledônia. Tá? Ah, é. Nomia. Muita gente só vai com cruzeiro, porque Eu fui com muita cruzeiro. gente vai, passa o dia. Gente, não vão pra um final de semana. Sim. Pega um voo aqui na sexta Show. e volta. Porque é 2 horinhas de voo. Melhor do Olha. que... Ó, o pessoal de Queensland me mata. É mais perto do que, às vezes, pra ir pra Queens, pra ir pra Cairns, né? exato. E não é tão caro, né? Tem Não, passagem e sabe o que é? O principal que eu amei lá, aqui, ó, nem todo mundo vai gostar, mas assim, é uma experiência francesa no Pacífico. Ah, é? Porque você tem restaurantes muito... Porque uma coisa que me cansa, e eu acho que algumas pessoas também, assim, que às vezes, não é me cansa, mas na Austrália, a gente vai aqui, é tudo... Tudo igual. Tudo igual. Schnitzel, pão, avocado Tudo toast, igual, tudo né? igual. As comidas. As praias, e... os pubs, tudo Isso igual. mesmo. Tudo é a mesma Lá, coisa. você nada com as tartarugas gigantes, Ai, você que vê legal. umas cobras d'água diferentes, assim, ótimo. tipo, bem legal, comida legal. Então, Nova Show de Caledônia, bola. Nova certo? Caledônia. Vanuatu também, que é pertinho. Vanuatu, e eu acho que legal também. a água é diferente, né? Você consegue ali ver. Eu Vanuatu achei que é bom foi, também. foi bem Nossa, legal. Foi maravilhoso, é. Ahn, E aí, Ai, Tailândia, pouquinho. Bali, não? Bali, eu acho que é bacana, sempre uma boa pedida. É porque todo mundo, é Tá. o mais comum, né? Acho que todo mundo Sim, vai. sim. Eu voltaria 1000 vezes pra Bali. Mas comum, mas a assim. gente tá falando com o Brasil e com o mundo. Muita gente não conhece ainda, né? É verdade, eu acho que Bali seria... Assim, Bali eu não conheço pra ainda. quem pisou aqui, Bali... então... Bali eu não conheço, tá no meu também de Bali, Eu fui pra Tailândia, eu amei, né? Amei Então você Tailândia. vai gostar. Tailândia eu bem voltaria 1000 estilo vezes. Nossa, da Tailândia nossa, mesmo. a gente E amou. aí a Ásia, assim, né? Singapura, Japão, legal. né? Minha irmã aham. teve no Japão recentemente, amou o Japão também. Sim, eu acho Legal, que... gente. Gente, tem muita coisa. A gente, às vezes, não... Né? Até pra ir pra África do Sul é perto. se você Ótimo. pensar. Ó, a gente fez esse aqui Né? especial pra vocês, né? Não tava aqui contando, vamos até alongar Sim. esse episódio aqui, porque as dicas aqui, eu Sim. tô acompanhando as viagens, gente. Eu não podia perder a oportunidade de trazer essas dicas pra vocês. Vai ser E legal. tem tudo isso no blog, viu? Das viagens, tá? Show de bola. Então, a gente vai ser legal que a gente vai fazer uns cortes aí, as Sim. tips da Silvia Medina, hein? Olha, agora, acabei de isso aí. lançar. Ô, Sil, então só pra gente, só me fala um pouquinho, então, só pra gente voltar na questão da mãe, né? Como que foi seus desafios de mãe, e a gente já vai pra parte das milhas, Sim. porque é o que a gente quer saber. Eu preciso gastar meus pontos, mulher. Essa aluna aí, vou pegar no pé, hein? Gente, aí foi assim, olha. Eu era aquela pessoa, uma das condições que eu tinha colocado pro meu marido de ficar aqui na Austrália era que eu iria todos os anos pro Brasil. Eu deixei muito claro isso. Eu vou Tá. todo ano. E eu fui, em fato, eu fui em 2013, eu fui em 2014. Aí, quando eu tava grávida, eu só não fui porque o advogado falou pra eu não ir. Tá. Por causa da questão do visto lá. Mas, assim, eu falei que eu ia todos os anos. Só como é que você faz, família crescendo, pra você ir todo ano pro Brasil? Eu de licença maternidade não remunerada, eu estendi minha licença maternidade também as 2 vezes, a outro filho vindo. Falei, gente, como é que eu vou fazer isso? E eu, lógico, eu já acumulava milhas desde 2001, com a Varig. Não sei nem se as pessoas conhecem, sabem o que é Varig, Sabe. VASP. Em 2001, ainda tenho até meu cartão, que eu comecei a cuidar das minhas milhas lá no Brasil e tal. Só que quando eu cheguei aqui na Austrália, essa vida de loucura de visto e não sei o quê, tanta coisa nova, eu meio que deixei as milhas de lado. Achava que era uma coisa lá pro Brasil, pra quando eu tava lá. E aí, nessa época que eu comecei a falar, meu Deus, eu tenho que trazer minha mãe. Com que dinheiro que eu vou trazer minha mãe pra cá? Sem trabalhar. E eu preciso ir pro Brasil depois e eu vou ter que, né? E eu não tava... Economizar E mesmo. eu já sabia, eu tenho uma coisa assim, que, tipo, eu dei um clique e falei, eu não queria ter filho, e de repente eu me tornei uma mãezona, que queria viajar com o filho, entendeu? Eu falei, como que eu vou fazer isso acontecer sem dinheiro, né? Com um trabalho, meu marido
sempre focado, falou, não vai tirar desse encame aqui pra viagem, né? E aí, antes eu viajava... Deve ser legal. Antes eu viajava... eu falo que ele foi o culpado, porque ele é pão duro, entendeu? Pra essas coisas, né? E aí, imagina, com filho, responsabilidade, você tem outras prioridades, Claro, né? Você precisa... claro. A gente não tinha carro até então, a gente foi comprar carro quando meu filho nasceu, Sim. a gente tinha que comprar uma casa, sabe? Tudo foi vindo, as responsabilidades de adulto, né? A vida muda, as prioridades mudam. E realmente, na minha cabeça mudou. E eu viajava muito antes por conta dos hotéis. Eu tinha os benefícios dos parceiros das companhias aéreas. Então, isso também me deixava um pouco de lado. Eu tinha desconto nos hotéis, pagava nada nos hotéis. Sim. E eu também viajava pela empresa. Então, a empresa pagava pra mim, pra eu fazer, né, pra eu viajar. E eu falei, agora eu não vou mais ter esse benefício. O que eu vou fazer? E aí, comecei a estudar a fundo as milhas. Comecei a resgatar tudo aquilo que eu tinha do Brasil. Já acumulava, mas comecei isso em 2015, né? E, né, flybys, rewards, comecei lá nas compras, entender, porque até então eu achava que era só coisa pra quem já era cidadão. Tá. Maior engano que a pessoa chega aqui, já é a primeira dica aí Então, pra bora pessoa. lá, isso aí, né? então. Você é estudante, você pisou antes de você pisar na Austrália, tem gente que já faz meu curso quando tá no Brasil. Já pra poder Esperto pintar eles, milhas. né? Já começa já entendendo o sentido da Austrália. E eu perdi 2 anos aqui, né? Que podia estar acumulando milhas, é um tempo muito precioso. E aí comecei... Tô falando muito, né? Não, pode ir. E aí comecei e falei, beleza, vamos correr atrás do conteúdo. Comecei a correr atrás do prejuízo. E comecei, aí disso já comecei. Fui pra Nova Zelândia, fizemos 15 dias de motorhome, pagamos $1 pra motorhome. Porque Uau. eu era, sempre sou não Uau. expert em viajar mais e melhor, gente. Sim. Vocês sigam minhas dicas, vocês vão ver. E aí fui pro Brasil, trouxe minha mãe pra cá e continuei. Fomos pro Vietnã também. Nessa época, em 2016, que meu filho ia fazer 2 anos, a gente foi pro Vietnã com milhas já. Imagina desde aquela época, 2017, desculpa. Aí nessa época... Fui para os Estados Unidos e aí descobri que estava grávida do 2º filho. Aí eu falei, agora o negócio vai pegar. Se já me dava dificuldade para eu colocar no childcare, porque é caro, porque a childcare não para de me ligar porque fica doente, imagine 2. E aí eu estendi, fiquei 2 anos mais em licença maternidade, comecei a me dedicar no conteúdo, né? E comecei a falar com mães para perder o medo de viajar, como que você pode Porque fazer. o seu projeto inicial foi um projeto pra mãe. Foi, exatamente. E aí nessa época eu falei assim, beleza, sempre quis escrever um livro, falei... Vou fazer um e-book. Existe esse e-book até hoje, chamado Viagens de Mãe, né? Porque aí eu tava de licença maternidade, minha mãe veio, ficou 5 meses comigo, veio com milhas. Quando meu filho nasceu super antes da hora, tive que emitir a passagem dela correndo. Ainda bem que eu tinha a poupança, né? Uhum. De milhas. E aí ela veio e ficou comigo. Nessa época eu comecei a me dedicar em conteúdo e comecei a ter algumas parcerias e comecei a ver como um trabalho mais sério mesmo. Tudo isso a Silva ensina no curso dela, tá? Então, pra vocês verem a dica. Já desde o começo ela já ensina como abrir as contas pra família, pra depois usar essas milhas. Já as primeiras aulas, né, Isso Silva? mesmo. Uhum. Então, pega a dica aí, né? Que a Silvia realmente, olha, tudo que ela tá falando é o que ela vive, né? Ela aplica e mostra lá no dia a dia pra gente. Isso aqui é, né, 1 horinha aqui, né? São, tipo, 20 aulas que eu coloco tudo. E fora, né, a minha atenção também, né? O que eu posso ajudar as pessoas. Porque, no final das contas, né, é aquele propósito. Porque eu sempre pensei, né? Como que eu vou encaixar meu propósito de vida, de querer ajudar as pessoas, com o meu propósito de turismo? Eu nunca entendia. E sabe o mais engraçado? Porque olha que interessante isso. Eu postava uma foto, eu com meu filho, eu fui sozinha com ele pra Arley Beach, né? Na verdade, foi até uma amiga junto, mas assim, fui lá, olha que foto linda, eu com meu filho, não sei o quê. E era legal, porque era uma praia maravilhosa e tal, mas eu sentia que não era aquilo que estava conectando as pessoas. As pessoas, eu criei esse medo de viajar com o filho. As pessoas queriam ir também. As pessoas, elas não queriam ver a minha foto bonita, elas queriam ir também, exatamente. Sabe como que eu descobri que as pessoas queriam entender? Só que na época eu tinha olha só isso, gente. Eu tinha vergonha de falar das milhas. Tipo assim, eu sei que muitas vezes tem muito aluno meu, até vou dar que posta as viagens por aí, eu vejo viajando com business class, não fala! Gente, eu quero viajar de business class com milhas. Eu vou mas falar aí você vai me postar? Com certeza. Porque a pessoa... Olha, eu fui quase... Vou dar uma bronca, hein? Não, quase que esse post aconteceu recentemente. Sim. É porque, olha, foi falta de tempo mesmo, porque eu tô com as milhas acumuladas lá, era pra eu ter voltado de business class e não voltei. Foi falta de atenção. Vamos resolver 2024 meta, hein? Vamos colocar aqui, ó. Hashtag Sheila Voa milhas. Vamos colocar assim, porque quando a gente fala, né, aqui... Não, esse ano eu vou viajar com milhas. Esse ano eu vou sim. dar business class. Maldivas, vamos colocar a meta. Agora. Agora tu não está falando minha língua. E aí, o que acontece? Quando...
eu comecei a perceber... Aí eu criei esse conteúdo, existe um curso mesmo que eu fiz de como procurar o melhor hotel pra família, conforme o seu perfil de família. Com todo, gente, é 20 anos dentro... 20 anos atendendo famílias, resolvendo problema de gente, hospedagem de vários hotéis, entendendo todo esse conceito, né? E aí eu fiz isso, e aí teve uma pessoa que comprou esse curso, inclusive ela mora em Perth hoje, ela morava no Brasil na época, e ela não tinha filho. Eu falei, peraí, por que uma pessoa que não tem filho, né? O nome dela é Aline. Ela falou assim... Ela não tem filho e comprou o curso Viajando com Filhos. Eu falei assim, Aline, perguntei pra ela, por que você comprou o curso? Olha como é importante a gente ouvir nosso cliente, atenção empresários. Ela falou assim pra mim, porque você tem um bônus de milhas. Viagem com milhas. Eu coloquei assim, o que eu posso dar de bônus? Viagem com milhas, sabe assim? Olha... Aí eu falei, cara, deu um clique assim, falei, cara, é isso que as pessoas querem saber, realmente. Porque eu já tinha feito aquele vídeo, né, 2015, e ninguém nem deu bola pro vídeo. Eu tinha post, como fazer passeios de graça na Austrália, porque era o que eu fazia, eu ficava procurando o que eu podia fazer de graça. Tinha dinheiro, né, estudante, marido trabalhando só, e aí? O que eu posso fazer e tal, pra ganhar alguma coisa, enfim, né? E aí eu falei, nossa, que legal. Só que nisso, o que aconteceu? Explodiu a pandemia. E aí, aquela crise de novo. Ninguém quer saber de viagem, não sei o quê, desafiador, com certeza. Eu com 2 crianças em casa, né? Só que eu não desisti. Eu continuei acumulando milhas, continuei... Quando ninguém falava de turismo, muita gente saiu do ramo, foi falar de branding, de outras coisas. Os carros tudo fechado, porque continuei ali na luta, falando um pouco de maternidade, falando de propósito. E aí, gente, no dia... Vocês olharem, podem ir lá pra investigar essa história no meu Instagram. Desce lá, né, a timeline. No dia que na época lá, o Scott Morrison lá falou, vai abrir as fronteiras, era em outubro, ia abrir dia 1º de dezembro. Nesse dia, eu fiz uma live e falei, gente, estou aqui, vou lançar um curso de milhas. Não tinha o curso. Não tinha. Assim, porque o curso de mães eu vendi pra 5 pessoas. Sim. E eles dizem que você tem que, né, vender pra uma pessoa pra validar o curso. Validei 5, né? Ótimo. Aí eu falei assim, vou dar o bônus, vai ser o curso de mãe. Entendeu? Inverti o negócio. O que era o curso? Um grupo no WhatsApp com as minhas amigas, porque foram as minhas amigas que estavam no Instagram e compraram. Sim. Várias amigas lindas, maravilhosas, super assim, né, parceiras mesmo, que é amigo, né, tem amigo que nem lembra, que você, né, agora... Eu sei de algumas amigas que estavam nesse... Aí, fizemos o grupo do WhatsApp, tinha umas 20 no primeiro. Foi super legal, porque eu lembro, empurrando o carrinho do meu filho, assim, andando com ele, mandando áudio, gente, vocês já fizeram isso? Gente, vocês já fizeram esse passo aqui? Vocês já fizeram aquilo? Eu fui criando. Okay. Aí comecei a escrever, porque na verdade o e-book eu já tinha de milhas, porque muita gente ficava me perguntando, amigos próximos, e eu mandava esse PDF pra eles, tá aqui, né? Nem sei se eles liam, mas quando alguém me perguntava uma coisa, como que você faz pra acumular milhas? Amigos próximos, eu mandava esse negócio. E aí, tinha até em inglês isso, né? Já tava há muito tempo escrito, porque eu gostava de escrever, né? E aí, nisso, não abriu as fronteiras e o negócio, 20 pessoas. Falei, caraca, que interessante esse negócio. Isso em outubro, né? Sim. Já marquei minha primeira viagem pra Havaí, abriu a fronteira, porque eu tava me coçando, sabe? Pra viajar. E aí, em dezembro, 2 meses depois, falei, agora eu vou abrir outra turma, eu vou fazer tudo jeitinho, do jeito que eles falam que tem que ser organizado. Já tava gravando as aulas do meu jeito mesmo, né? E aí, peguei, naquela época, contratei uma primeira pessoa pra me ajudar, né? E tá até hoje comigo, 2 anos depois. Hoje é meu sócio, muito legal. Que bom. E aí, explodiu o negócio. Um monte de gente começou a aparecer. E aí, pedi ajuda. Na minha cabeça... Todo mundo sabia de milhas, porque o meu mundo, as pessoas que estavam comigo, eu fui 20 anos dentro de hotelaria com pessoas do turismo, então todo mundo sabe de milhas, a gente trabalha. Quando eu estava dentro de hotel, eu era embaixadora do programa de fidelidade dos hotéis que eu trabalhava, aprendi muita coisa ali. E pra mim, minha vida era normal isso pra mim, e eu achava que era normal pras pessoas também. E aí eu comecei a ver que não era o normal das pessoas, e que eu poderia ajudar as pessoas financeiramente, ou seja, eu poderia fazer... Eu lembro que eu tinha um post até antes disso, que assim, a minha maior dificuldade de estar na Austrália, que eu chorei por 2 anos, era porque a distância da minha família, a distância que eu tinha dos meus filhos estarem sendo criados longe da minha família. Como que eu poderia diminuir essa distância? Eu não tenho mágica, eu não tenho um portal que eu possa me passar, mas o portal que eu descobri que eu poderia trazer era através das milhas, e que eu poderia ajudar outras pessoas também, né? Que a gente sabe que a gente tem visto, a gente tem um monte de coisa pra resolver aqui a nossa vida, a gente não pode ficar viajando por aí. E aí vem aquele conflito também, né, que eu tenho, não sei, eu imagino que todo mundo tem um pouco disso, que é assim, cara, eu quero conhecer outros lugares, mas eu quero ir pro Brasil. Como que eu pago 2, 3, 4 viagens por ano? Uma viagem a cada 2 anos? Como... Eu tenho alunos que faziam 6 anos que não iam pro Brasil. Pra mim, isso corta meu coração, sabe? Sim. Saber que tem crianças crescendo aqui que não vão conhecer os avós. Eu fico até... sério, eu sou chorona, assim. Eu fico pensando assim... E hoje, a gente pode mudar a realidade desses brasileiros, sabe? Porque a gente já tem tanta
perrengue, tanto sofrimento que, né, a gente vai passando, por que não a gente poder ter, a gente tem direito, não só de poder ir pro Brasil todo ano, né? Não é só o privilégio da minha família, não só o privilégio, mas poder ir com conforto, porque, gente, ir com business class, Ai, pelo amor de Deus, sabe, né? Assim, você chegar no Brasil inteiro, o meu marido, ele trabalha remoto, então ele chega no Brasil, ele já vai trabalhar, ele não precisa descansar, porque já descansou no voo, sabe? Nossa, outra vida. Eu acho que essa é, assim, o que eu me faz acordar todos os dias e falar assim, meu Deus, olha só, a gente tá mudando a realidade dos brasileiros. Eu me sinto muito feliz e eu me sinto muito abençoada, assim, agradeço a Deus, porque eu pedi muito pra ele me dar direcionamento do que eu ia, como que eu ia transformar o meu conhecimento em algo que eu pudesse ajudar a nossa comunidade. Na vida das pessoas. E realmente, assim, até, né... A comunidade é com quantas pessoas já? 1.200 pessoas. 1.200 mais de 1.200. Tem que contar ali, 1.200 alunos que já passaram. E assim, eu acho que já perdi a conta de quantas pessoas já foram pro Brasil com business class, ou só foram. Só o fato de você poder ir. Gente, a economia. Gente, né? Eu vou falar pra vocês, a minha experiência, ela é bem nova, bem recente, mas em 2, 3 meses que eu tava focando, porque eu queria ir pro Brasil de milhas, acabei nem comprando, as milhas estão lá, elas não vão perder, né? Não. Por falta mesmo de tempo. Mas assim, acho que em 2 meses, que aquela história lá dos cartões ali no grupo, eu fiz muito ponto. Sim. Não, e você nem sabe da dica. Tava indo pro Brasil, a galera, me traz iPhone, me traz não sei o quê. Quem pediu pra mim já sabe. Comprei tudo com os cartões, transformou tudo em milhas. Não, você ganhou, imagina. 10 vezes mais o ponto, então não, eu levo sim, comprava, a pessoa me pagava e eu ainda ganhava os pontos. Não, tem muita coisa, gente, dá pra fazer, assim, as possibilidades, nem eu consigo fazer tudo, né, as pessoas falam, né, eu trabalho com isso full time, hoje é meu trabalho porque tem que ter uma dedicação, né, tem que ter uma dedicação. Exatamente, e até assim, no final da história, eu voltei depois da licença maternidade, mas a comunidade foi tão crescendo que desde junho do ano passado eu sou 100% dedicada aos meus alunos, então, assim, muito feliz. Sil, então hoje é o seu principal trabalho, é isso, hoje é meu principal trabalho. Hoje é o seu trabalho mesmo, Além de estar com os meus filhos, porque me proporciona, né, de estar com eles, de poder buscar eles na escola, de poder viajar com eles. Gente, pra quem não sabe, a hora escolar aqui na Austrália é das 9 às 3 da tarde. Quebra as pernas. Não tem como mãe trabalhar. Eu tô começando essa jornada aqui, eu tô de cabelo em pé já agora. Isso mesmo. É desafiador. E realmente, assim, é muito legal poder proporcionar isso pra eles também, né? Porque as minhas viagens antes a trabalho era só pra mim, não envolvia eles, né? Muito e hoje legal. eu consigo envolver eles assim. Silvia, fala pra aquela câmera ali, quem quiser comprar quem quer fazer parte dessa comunidade maravilhosa, como que faz? Entre em contato comigo no Instagram, sempre na minha bio tem a lista de espera, mas agora eu não sei se a data, né, quando que vai sair. Vai sair logo esse aqui, vai sair logo. Ótimo, porque no dia 19, dia 20, eu vou dar 2 aulas gratuitas. Acho que vai sair a tempo. Bem legais, Legal. tá? Então, quem quiser participar, quem quiser começar, falar, é muito difícil, é muito complicado, você precisa, né, na verdade, assim, eu até falo que o meu papel é isso, é despertar primeiro o seu interesse, porque às vezes a pessoa fala, é muito difícil, eu não gasto nada, eu não tenho gasto nenhum. Você consegue, a Sheila aí, não era gasto nem dela, ela conseguiu transformar em milhas. Às vezes, coisas que você nem sabe, tipo, dormindo, você consegue... Andando. Acumular milhas. Então, assim, se você quer saber mais sobre isso, primeiro me segue no Instagram, que tem dica todo dia lá. Segundo, no dia 19 e 20 de fevereiro, eu vou dar essas 2 aulas que a gente chama de Semana das Milhas. Depois vou abrir inscrições do curso para quem quiser continuar estudando. As aulas são gravadas, tem o acesso por 1 ano e depois dá para continuar na comunidade também. E aí, a comunidade também tá lá para ajudar todo mundo. Tem Facebook, né? A comunidade do Facebook é Isso. muito forte, a galera tira as dúvidas ali, Sim. a Zap, é uma galera bem ativa, bem legal. É muito legal. Eu já tenho 2 pessoas trabalhando comigo na comunidade. E é bem que ativo, me ajudam, você coloca assim, o negócio lá, rapidinho o povo responde. Isso Eu falei, mesmo, meu é Deus. muito legal mesmo, né? E é isso, assim, graças a isso tudo, assim, meu filho hoje, ele completou 5 anos, eu tenho muito orgulho de dizer que ele já conhece 27 países, a ideia é bater o recorde mundial, e ele vai me passar, porque, né, passar um dia, não sei, espero que ele me leve em todas as viagens, mas, assim, a estatística, né, porque a gente tá repetindo o país, né, a gente acaba repetindo cada vez mais, mas a ideia é realmente, assim, que... proporcionar isso pra eles, né? Conhecimento, um tempo que a gente tem junto também, a experiência que eles têm, acho que não tem preço. Nossa, isso vai ficar escola na nenhuma memória paga deles. isso. Antes da gente ir pra uma parte muito legal aqui, eu quero fazer uma pergunta pra você que é muito especial aqui pra nós. E essa pergunta, ela é de ouro, é a pergunta de ouro. Dona Silvia, o que você acha? Você acha que intercâmbio é pra todos? Não, eu não acho que é. Vou ser bem sincera aqui, porque eu sempre tive essa mente aberta. Eu acho que você chegar aqui, você tem que abrir mão do luxo que você tinha, né? Falando do luxo que você tinha no Brasil. E luxo simples que a gente não dá valor aqui, né? Você ter alguém para cuidar dos seus filhos, você ter alguém para cozinhar, você ter uma comida boa em qualquer esquina. Eu tenho muita dificuldade com a comida aqui na Austrália, né? Graças a Deus, aí a gente tem essas opções. Eu acho que não. Por exemplo, uma coisa que eu tento aceitar para mim mesma, tem 12 anos que eu não aceito, eu tento trazer minha irmã para cá, convencer ela de estar aqui. Caramba, fala pra ela falar comigo. Vou falar, hein? Ela vai estar ouvindo o recadinho Pode falar pra ela. comigo, que esse é o meu Ela trabalho. já veio pra cá e tá vindo de novo esse
ano... Bater um papo, vamos bater um papo. Isso mesmo. Mas, por exemplo, eu acho que o intercâmbio não é pra ela. Eu acho que ela até poderia... A Austrália pode ser pra ela, Sim. mas o intercâmbio em si não. Ela tem que vir com uma preparação muito mais estruturada, porque ela não se sujeitaria às coisas que eu me sujeitei, do tipo assim, passar vontades, não comprar uma... Assim, a gente ficou nesses primeiros 2 anos sem comprar roupa nova, sem fazer muita coisa. Sim. Tem sacrifícios, Tem. muitos sacrifícios, né? E muita gente não vai se sujeitar a isso, então eu acho que não é pra todo mundo, porque vai balançar muito o emocional da pessoa, infelizmente, né? Mas se pra quem for, vale a pena. Eba! Então, eu vou pedir pra entrar aqui a nossa produção com uma coisa super especial que eu amo, estava com saudade de fazer, que é beber ao vivo. Brincadeira. Ai, que legal. E a minha desculpa de beber o dia inteiro aqui. Ai, que bacana. É brincadeira, gente. Sim. Não, você É sabe sério que é uma esse coisa, eu programa. vou falar pra vocês, Pode falar. falar que tem a ver com o assunto também. Eu sempre tem dias que eu tô viajando, por exemplo, pegando vários voos no mesmo dia, aqui já tô indo pro aeroporto também, Sim. vou pro lounge, e tem lá o champanhe, eu sempre tiro foto. Só que assim, vocês vão ver, eu dou uma bicadinha assim na foto, tipo assim, e sério, Você precisa assim, me levar, aí as pessoas acham que, tipo assim, eu fico bebendo o Bebe dia inteiro. muito. E a única coisa que eu bebo é champanhe. Olha, eu só. não Nem tenho a outra... business class pode beber à vontade. É não pode? vontade. Ei, beleza. Isso Mais um mesmo. motivo pra gente ir de business class. É isso aí, sempre. viu? Já estamos Obrigada, no gostinho. Petri, Ai, que valeu lindo. demais. Fazer Sil, um cheers? calma aí, Sil. Ai, Calma aí, meu não é Deus. assim não. O cheers é assim, né? De graça. Já né? queria De graça. beber. Aquelas palavras... Eu até brinco que tem uma frase aqui no inglês, um meme, né? Que é assim, a pessoa pede alguma coisa, fala, hold my beer. Já viu? Assim, que eles falam assim, a pessoa pede. Aí alguém fala assim, ai, não tô conseguindo emitir aquela passagem. Eu falo, hold my sparkling. Segura o champanhe que eu resolvo pra você. Boa, gostei, vou usar. É. Sil, primeiro eu queria agradecer você, né? A gente já queria marcar esse bate-papo. Quase que não sai, né, Meu mulher? Por uma troca ali de Sim. informação, quase que não sai. Sim. E deu muito certo de ser hoje, né? Muito. Porque você estava vindo pra Sydney, tá passando por aqui, tá Sim. indo pro aeroporto. Então foi bem bacana, obrigada. Né? Eu realmente admiro o seu trabalho, né? Admiro você. Primeiro que eu já conhecia você lá na época das mães, lá que Sim. ficava ali em Brighton andando Isso por ali, mesmo, né? Então já conhecia você através das amigas, da Vivida, Sim. né? Das meninas que estavam ali. Então sempre admirei muito você, né? Pelo seu trabalho, pelo jeito que você lida com as pessoas também, sempre com um sorrisão, sempre aberta, sempre numa simplicidade gostosa. Então você transmite isso, né? Então muito obrigada mesmo por você vir aqui, né? Se dedicar. No meio do dia, vir aqui, né, no Sim. nosso escritório, gravar com a gente, trazer aí bastante coisa, amiga. A gente devia ter falado umas 2 horas, porque Sim. vai faltar. Mas queria agradecer e também queria reconhecer você, né, pela sua vida, né, que você saiu lá do Foz do Iguaçu, vai lá pra São Paulo, foi lá pra aquela terra, né, terra Sem de conhecer ninguém. ninguém, e sem né? conhecer- Mas ali já foi um desafio na sua vida, né, de sair ali de Foz e ir pra São Paulo, já foi ali um mini intercâmbio, porque, né, deixou ali as raízes, a família, a mãe, né, então ali já começou ali um sofrimento, né, então ali já foi, acho que um teste, uma prova pra você realmente ir pra mais longe, né, e também por tudo, né, pela faculdade, pelo master, porque é tempo que a gente se dedica, né, não é à toa. Hoje tem muito sentido, mas Sim. quando a gente começa a fazer, né, estudar, investir numa faculdade, que é 4 anos no Brasil, aqui é 3, lá é 4, depois um master, né, abrir mão de muita coisa, né, para poder estudar, é um reconhecimento. Então, assim, acho que a gente olhar para trás já é parabéns para você, parabéns pro seu marido. Parabéns também pela coragem, né? Pela coragem de ir buscar uma agência de intercâmbio, entender como que é o processo. Mesmo naquela época, 12 anos atrás, a gente não entendendo mais ou menos, vai eu, vai meu marido, quem estuda, quem não estuda, vir, né? Como um casal. E é muito legal a história de casal. E eu também vim como casal, então eu acho bacana, porque um fortalece o outro. Então, assim, não tem um visto de um, é um visto pros Isso dois mesmo. mesmo, né? Porque os dois trabalham para aquilo, um corre de um jeito, um corre do outro, um estuda aqui, um estuda ali, outro trabalha. Então, é bem legal trazer. E também conhecer um pouquinho mais da sua história em relação a você construir uma família aqui, Sim. né? E assim, é sempre bom conhecer a história, porque cada um tem tudo agrega, cada um tem um estilo de vida, e às vezes conecta com o que a gente tá aqui, às vezes conecta com a galera que tá lá. Então, você também trazer esse, né, da onde você veio, mesmo que você fala, não, eu sou simples, mas a minha carreira era diferente, chegar aqui, então eu tive que encontrar esse balance entre carreira, entre luxo, mas também as minhas raízes. Então, Sim. assim, é muito louco, né, conhecer a história das pessoas. Particularmente, a gente ama fazer esse podcast, porque é pra gente, assim,
é uma linha do tempo mesmo, né? E também, né, parabéns, gente, por esse PR aí tão rápido, por ter foco, né? Deu uma lição aqui pra gente, que é como chegar na Austrália, é ter foco, correr atrás de um objetivo e ter sucesso, né? Então, assim, é mérito da família, é mérito seu, é mérito do seu marido. Parabéns aí, maridão, também pelo foco, né? Por sempre estar direcionando, né, a Silvia, a família, para construir esse sonho, porque a Austrália é um sonho para mim, é um sonho para você, é um sonho, pode ser um sonho para quem tá, né, para quem tá nos assistindo. Então, é para isso que a gente traz essas histórias, né? Então, parabéns também pela família, né? E pela sensibilidade, de que através dos seus filhos você vê uma dor, que inicialmente era das mães, Sim. né? E aí se colocar à disposição a fazer, porque não é fácil. Quando a gente tem um projeto na nossa cabeça, a gente abrir hoje uma rede social e começar a falar disso é bem desafiador, né? A gente sabe o quanto as pessoas nos julgam, o quanto as pessoas falam, será? Lá, agora não tem o que fazer, tá com os filhos, tá querendo falar de viagem. Sim. E a gente não tem, tentando entender qual a mensagem que a gente vai passar para essas pessoas, até que veio a tal das milhas, né? Veio uma dor maior que não é só das mães, mas é que é da dor do mundo. Isso mesmo. E isso é um achado mesmo, porque quando a gente estuda, quando a gente vê as estratégias, isso é meio viciante, tá? Porque quando a gente perde uma milha também, a gente fica frustrado. Ai, eu podia ter ganhado milha aqui. Sim. Meu marido, então, também, ele fica... É os dois. Família inteira. A família inteira. Ótimo. Quando perde milha, aí a gente fala pro pessoal, pras amigas, que dá pra andar e ganhar milhas, né? Então, é legal, a gente fica um chatinho das milhas. Mas legal que é uma dor, né? Sim. E é uma dor gostosa, porque quando a gente usufrui disso, né? Viajar, passear, esparecer... É o que a gente mais quer nessa vida, Silvia, né? Porque a gente trabalha tanto, Sil. A gente quer realmente ter esse tempo. Eu acho que esse seu trabalho é um sucesso, não é à toa que é mais de 1.000 pessoas, né, no seu grupo, né? Logo, logo vai ser 10 mil, a gente vai estar aqui, você vai escutar isso aqui, logo vai ser 10 mil. Então, eu queria te reconhecer pela sua jornada, né? Por você também se dispor a ajudar. Eu, às vezes, tento cortar o caminho, porque às vezes eu preciso fazer alguma coisa nesse curso, e Sil, pessoa me ajuda aqui, eu sei que eu tenho que ver até o final, mas me ajuda. E ela sempre muito disposta, né, do que ela pode nos ajudar, ela nos ajuda. Então, Silvia, parabéns pela sua jornada. Muito obrigada. Agora nós vamos brigar. Obrigada, Sil. Obrigada por estar aqui. Obrigada mesmo. Quer dar um tchau pra galera lá? Quero. E aproveitar isso que você falar pra eles, olha, parem de perder dinheiro. Porque a gente, como você falou ali, eu falei, meu Deus, é verdade, a gente sofre tanto aqui, a gente passa tanta coisa. E é tão sofrido tudo que a gente ganha. Aproveitem, converta tudo que você tá gastando aí com milhas. E vem pra Austrália fazer seu intercâmbio com milhas, hein? E ó, acho que eu falei tanto que é sofrido. Gente, a Austrália é maravilhosa, senão eu já teria voltado, né? É verdade, 12 anos, né? Não, muito bom. É muito bom estar aqui. Eu não trocaria nada do que eu vivi, nada do que eu tenho hoje, assim, e pelos meus filhos, principalmente. Né? Realmente é muito bom, né? É muito bom estar aqui, com certeza. Muito bom. Valeu, gente. Obrigada. Valeu, galera. Até a próxima. Fica aí.